Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos as leis de Charles e Gay-Lussac. Vamos ver também um breve histórico sobre elas. Vamos lá? Começando então com um pequeno histórico. Em 1787, um físico e químico francês chamado Jacques Charles estava trabalhando na construção de balões de ar quente. Com isso, ele estudou o comportamento dos gases com a variação de temperatura. Já em 1802, um outro francês, também físico e químico, chamado Gay-Lussac, formalizou estes estudos de Charles através dos gráficos de transformações isocóricas e isobáricas. Nós temos uma aula aqui no canal sobre transformações isocóricas e isobáricas. Se você não conhece o que significam esses termos, eu recomendo assistir esta aula também. Mas voltando aqui a esta presente aula, em 1851, a escala Kelvin de temperatura tornou esses gráficos muito mais simples. Vou mostrar aqui um retrato, esse aqui é o Charles, e este outro retrato aqui, nós temos o Gay-Lussac. Então, vamos começar falando da lei para a transformação isocórica. Eu vou explicar para vocês através de gráficos que fica mais fácil. Então, como é que funciona? Na transformação isocórica, a gente estuda a presente transformação utilizando gráficos de pressão por temperatura. Quando nós temos a temperatura em graus Celsius, o comportamento do gráfico é este daqui. Notem que conforme aumenta a pressão, aumenta também a temperatura. Mas vejam que o início da reta não coincide com a origem das coordenadas. O início da reta está mais aqui para cima. Por isso, nós não temos uma proporção direta. Mas, se nós fizermos um gráfico utilizando temperatura em escala Kelvin, o que vai acontecer é o seguinte, que a origem dessa reta, ela vai coincidir com a origem das coordenadas. Então, aqui nós temos o 0 Kelvin e aqui 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius. Então, aqui neste caso, nós teremos uma proporção direta. E tendo uma proporção direta, nós podemos enunciar esta primeira lei aqui, que diz: a pressão de uma amostra gasosa mantida a volume constante, ou seja, numa transformação isocórica, é diretamente proporcional à temperatura na escala Kelvin. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como podemos transformar este enunciado numa equação. Então, vejam bem. Eu disse aqui que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, P é igual a T vezes uma constante. A gente pode reescrever dessa forma aqui, P sobre T igual a uma constante. Se eu mantiver a mesma massa de gás durante toda a transformação, qualquer pontinho que eu pegar aqui no gráfico vai ter um valor de pressão e de temperatura. Que se eu substituir aqui, por exemplo, P1, T1, vou ter uma constante.
se eu botar um outro ponto P2, T2, vou ter a mesma constante. E assim por diante. Por isso, eu posso dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E quando essa equação ela é válida? Ela vai ser válida nas seguintes situações. Eu preciso estar com o meu sistema no estado gasoso. A quantidade de amostra, como eu falei antes, ela é inalterada. O volume é constante, uma transformação isocórica. A pressão em ambos os lados da equação deve estar na mesma unidade. Então, se eu uso aqui a pressão em Pascal, aqui também tem que estar em Pascal. E a temperatura deve ser em Kelvin. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda lei que tem relação com as transformações isobáricas. Como é que vai funcionar? Também vou explicar por forma de gráficos. Quando a gente tem uma transformação isobárica, nosso gráfico vai ser de volume versus temperatura. Ele vai ter essa cara aqui quando a minha temperatura é em graus Celsius. Veja que o comportamento é semelhante ao anterior. A gente tem que se aumenta a temperatura, vai aumentar o volume. Só que vejam que, novamente, aqui a origem da reta não coincide com a origem das coordenadas. Então, por isso, nós não temos uma proporção direta. Se nós fizermos o mesmo gráfico, só que utilizando a escala Kelvin de temperatura, o que vai acontecer? Vamos ter o início da reta na origem das coordenadas. Aqui o 0 Kelvin, e esse ponto aqui é referente a 0 graus, que é 273 Kelvin. Vejam bem, agora a origem da reta coincide com a origem das coordenadas, e neste caso aqui nós temos uma proporção direta. Então, por isso, a gente pode dizer, enunciar a seguinte lei. O volume de uma amostra gasosa, mantida a pressão constante, ou seja, numa transformação isobárica, é diretamente proporcional à temperatura na escala Kelvin. Agora, da mesma forma que eu comentei antes, só que agora falando em volume, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, V igual a T vezes uma constante. A gente pode reescrever como V sobre T igual a uma constante. E da mesma forma que eu expliquei antes, se a gente manter a proporção, se a gente manter a quantidade de massa constante da nossa amostra, nesses diversos pontos aqui, quando eu substituir aqui na equação, se eu colocar V1 sobre T1, eu vou ter a mesma constante do que se eu colocar o ponto V2, T2, que eu terei a mesma constante. Com isso, eu posso anunciar que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E quando que eu posso utilizar essa equação aqui? Da mesma forma que a outra, quando o meu sistema estiver no estado gasoso, a quantidade da minha amostra precisa ser inalterada, a pressão é constante, ou seja, uma transformação isobárica, o volume tem que estar na mesma unidade nos dois lados da equação. Então, se aqui eu uso o volume em litros, aqui também tem que ser em litros, e a temperatura é em Kelvin. Então, espero que tenham gostado, curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal, bons estudos e até mais!